are you? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal. Do you know Malala Yousafzai? Você já ouviu falar da Malala? Então presta atenção. Se você já ouviu, eu acredito que você já tenha escutado isso nas aulas de história. Mas se você não ouviu, presta bastante atenção que a história dela é linda. Mas não podemos esquecer, terminou a nossa aula, corre lá para o Google Classroom e faz a sua chamada. Não tem acesso ao Google, você já recebeu essa atividade. Caso ainda não tenha recebido, é na semana que vem que você vai pegá-la, ok? Então, não esqueçam de fazer as atividades de vocês. E também a teacher quer dizer que nós vamos trabalhar hoje sobre a Malala e vamos continuar trabalhando com o present simple. A mesma coisa da aulinha passada, as 3 formas, afirmativa, interrogativa e negativa, certo? Mas não posso deixar de mandar os meus beijos especiais. Olha só como a lista da teacher está crescendo. Um monte de alunos que me mandaram as atividades da Semana do Conhecimento, ou então que pediram um beijo, me deram um oizinho lá nas redes sociais. Então o nosso beijo hoje vai para o Lucas Bernardi, da minha escola, onde a teacher dá aula quando a gente estava no presencial, né? Que é a Escola Maria Pereira Martins, aqui de Curitiba. Lucas, um beijo bem grande para você. O José Falavinha é do Colégio Papa João Paulo I de Curitiba. Eu tive uma experiência de dar uma entrevista para a turma do José e ele é super participativo, adorei ele. Beijão para você, José. Thaís da Silva, que é da Escola Maria Guy Grandel, aqui de Curitiba também. A Samira, que é do Colégio Estadual Nirley Medeiros, de Curitiba. E a Ana Laura, da Escola Estadual João Zaco, lá do município de Planalto. Beijos para todos vocês. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. E a pergunta é simples. Observe bem o rostinho dessa menina. Aqui é a capa de um livro e o livro se chama Eu Sou Malala. A história da garota que defendeu o direito à educação e foi baleada pelo Talibã. Você já viu esse livro? Algum professor já mostrou para você? Você conhece a Malala? Já ouviu falar da Malala? Então, olha só, a Malala, ela é a mais jovem a ganhar um prêmio Nobel. Sabe por quê? Por lutar para que todas as meninas do mundo tenham o direito de estudar. Mas, teacher, como assim todas as meninas do mundo? E os meninos? É porque onde a Malala mora, lá onde ela morava na época, as meninas não têm o mesmo direito dos meninos. Então, elas não podiam, a grande maioria delas, estudar. E a Malala luta muito sobre isso, certo? Então, durante a aula, a gente vai ver mais informações sobre a Malala. Então, olha só. Primeiro exercício. Temos aqui mais uma foto agora, mais atual, da Malala já adulta, tá? E aí o texto vem assim. Born, July 12th, 1997. City, Mingora, Pakistan. Prizes, Peace Nobel, Medal of Freedom, Glamour Award for the Girls Hero, and more. What kind of text is this? Que tipo de texto é esse? Is it a descriptive text or a biography? Pensa lá, veja como está a estrutura do texto e diga qual dos dois é o estilo, o gênero textual que a teacher trouxe para vocês.
lembrou que gênero é esse, né? Nós estamos falando sobre biografia. Observe, quando ela nasceu, qual é a cidade, quais os prêmios que ela já ganhou. Isso é importante a teacher mostrar para vocês. O Prêmio Nobel da Paz, uma medalha da Liberdade e ganhou outros prêmios, né? O Prêmio Glamour para as garotas heroínas. E estão vendo que tem 3 pontinhos ali? É porque ela tem vários outros prêmios. Ela ficou muito reconhecida pela história dela, que daqui a pouco vocês vão ver, acaba sendo também uma história triste, mas uma história de alguém que venceu, ok? Então, continuando, nós vamos ler esse texto, presta bastante atenção, eu não vou traduzir para vocês, porque vocês vão me dar as respostas. Where was Malala born? Onde Malala nasceu? Who does Malala fight for? Para quem a Malala luta? E who does Malala fight for? E por que ela luta? Então, para que ela luta? A teacher já falou aqui anteriormente, mas vamos ouvir isso lá no inglês? Então, presta atenção. Malala was born in Pakistan, where the girls were not allowed to go to school. Atenção, the girls not allowed to go to school. Malala spoke out against this and was shot for it. Malala survived and still fights for girls to be able to go to school and be treated the same as boy. She is an activist. Ai, um monte de palavras conhecidas, né? Perceberam também que tem palavrinhas novas. A teacher não vai traduzir agora o texto para vocês, porque a gente vai continuar falando sobre esse texto na sequência. Então agora me diga onde ela nasceu, para quem ela luta e por que ela luta, né? Qual é o motivo da luta dela, ok? E já voltamos para conferir as respostas. Vamos conferir? Você encontrou as respostas no texto? Eu acho que se você olhou minuciosamente, você encontrou todas elas, né? Então vamos lá. Onde ela nasceu está aqui, Paquistão, e no texto anterior, lá na biografia, dizia a cidade, que era Mingora, ok? Who does Malala fight for? Por quem ela luta? A gente já sabe, for the girls, para as garotas. Mas por que ela tem que lutar para as garotas? O que as garotas não podem que ela luta então? For education, para as garotas ter direito à educação, ok? Vamos dar sequência? Exercício 3. Read this Malala's message and answer. Essa é uma das mensagens que a Malala deu em um dos prêmios que ela ganhou. Porque quando a gente ganha um prêmio, geralmente a gente tem um direito de falar, né, para as pessoas quando a gente vai lá para receber o prêmio. E ela falou várias coisas e entre uma das coisas ela usou esta frase aqui. Observem, prestem atenção. One child, one teacher, one book, one pen can change the world. Pensa só, você conhece todas essas palavrinhas. One, e você conhece child, teacher, book, pen, e conhece também a palavra world. Então,
Does Malala talk about education? A Malala está falando sobre educação? Yes, she does, or no, she doesn't. B. What does the child, the teacher, a book and a pen can change? O que uma criança, uma professora ou um professor, um livro e uma caneta podem mudar? A history or the world? Leia novamente e encontre as respostas corretas. Conseguiu encontrar as respostas? Pensou aí direitinho? Ficou pesquisando aí na sua cabeça sobre tudo o que nós falamos até agora? Então vamos conferir. Malala fala sobre educação. Sim, ela está falando que todos esses instrumentos podem sim mudar o mundo. E então o que eles podem mudar? The world. Muda o mundo, muda a visão das pessoas. E aí as pessoas podem começar a acreditar que não é perigoso uma mulher, uma garota, uma menina lá na terra dela ir para a escola, né? Porque ela também pode ter os mesmos direitos de um garoto, que um garoto normal lá tem. Então, olha só. Aqui, lembra que a teacher falou para vocês que eu não ia traduzir o texto anterior porque ele está aqui, tá? But why is she so important? Mas por que a Malala é tão importante assim? Então a gente vai ver agora. A Malala, ela ficou conhecida mundialmente após ela ser baleada na cabeça pelos talibãs quando ela estava saindo da escola. Isso aconteceu em outubro de 2012. Ela tinha apenas 15 anos. Mas, graças a Deus, Malala sobreviveu. Nós temos ela aí hoje, né? E em 2014, por conta de todo esse engajamento para garantir o direito à educação das mulheres, Malala se tornou a pessoa mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. E ela tinha apenas 17 anos. Isso quer dizer que Malala sofreu uma situação bem difícil aos 15 anos, mas ela não se deixou abater. Se ela levou um tiro porque ela estava voltando da escola, ela voltou mais forte então, quando sobreviveu, e começou a lutar por todas as meninas, para que não exista mais outras Malalas sendo machucadas como ela foi. Que bom que nós temos ela, então, para lutar por nós, mulheres, né? Principalmente as mulheres lá de onde ela mora. Vamos escolher a resposta correta, então? Estamos aqui trabalhando com aquele verbinho, ou a gente vai colocar terminação no verbo, ou nós não vamos colocar. Lembrando, terceira pessoa, preciso colocar a terminação. Então, olha lá, letra A. Malala, fight or fights for education? A Malala luta pela educação, mas qual das duas formas está correta? Letra B. Malala at Oxford University. Malala estuda na Universidade de Oxford. Studies or study? E letra C. Malala write or writes in a blog? Malala escreve em um blog. Então, presta atenção
Se tiver em terceira pessoa, você já sabe quais as opções utilizar, né? Se não tiver, você também já sabe quais são as opções corretas. Com vocês! Vamos conferir então? Lembrando das regras, todos eles começaram com Malala. Malala é terceira pessoa, então todos os verbos precisarão estar com aquela terminaçãozinha no final. Então ficou Malala fights, Malala studies e Malala writes in a blog, ok? Vamos continuar então? Malala's book. Lembra que a teacher mostrou lá no começo da aula uma capa de um livro da Malala? Então, aqui nós temos a capa de um outro livro dela. Olha só o título. Malala, My Story of Stand Up for Girls' Rights. A Malala, a história dela para a defesa dos direitos das garotas, das meninas. In this edition, Malala tells her story in clear, accessible language, perfect for children who are too old for Malala's magic pencil and too young for her middle grade memoir. Malala teaches a new audience the value of speaking out against intolerance and hate, inspiring message of hope in Malala's own words. Então, vocês perceberam que já tem um outro nome de livro aqui? Está dizendo que essa edição aqui, a Malala conta a história dela de uma forma bem simples, bem acessível, numa linguagem que é fácil para as crianças que não são tão, velhas, que já consigam ler, entender melhor o Magic Pencil, um outro livro dela, e que também não são tão jovens, que não vão mais ver o livro dela, o Middle Grade Memoir. Então, são dois livros aqui. Ela fez esse livro porque ele é acessível para todas as idades. Então, nem muito novo, nem muito velho conseguem entender bem a leitura desse texto, tá? Ela está aqui falando, contando para as pessoas, falando sobre essa intolerância, sobre esse ódio, que acontece no país dela e passando mensagem de esperança, ok? Vamos então ao exercício. Você precisa encontrar agora a forma interrogativa correta. Se a frase é Malala tells her history in clean, accessible language. Malala conta a história dela numa linguagem bem acessível. Does Malala tell or do Malala tells? Qual é a correta? Letra B. Malala teaches a new audience the value of speaking out against intolerance and hate. Então, aqui a Malala ensina sobre, fala os valores das pessoas contra a intolerância e o ódio. Does Malala teach or does Malala teach? É importante, observe só o iniciozinho das frases que você já consegue sacar qual é a resposta correta. Então, leia novamente e responda.
Vamos conferir? Pegou o jeitinho que a teacher falou para vocês? Observa lá, né? Estamos falando da Malala, terceira pessoa nos dois. Então vai ser do ou does? Veja só, does, tell, lembra? Quando does aparece, o S desaparece. E na letra B é a mesma situação. Então não pode ser does Malala teaches, porque tem o does e veio a terminação aqui no verbo. Então a opção correta é a de baixo, does Malala teach. O que a teacher quer mostrar para vocês agora são todos os livros da Malala. Então, conforme ela foi crescendo, ela foi escrevendo esses livros. Esse, então, o I Am Malala, que é aquele primeiro que a teacher mostrou lá para vocês, ela já está, né, um pouquinho maior. Nós temos aqui, For the Right to Learn, para o direito de aprender. Malala Yousafzai, então um outro livrinho também que foi feito, mais infantil. Temos o outro aqui, Who is Malala Yousafzai? Quem é a Malala? Todos eles, todos os livros contam a história da Malala e qual é a luta dela, tá? Malala's Magic Pencil, aqui ela traz bastante mensagens para a gente pensar sobre. E Free as a Bird, e livre como um pássaro. Também é a história da Malala, que ali ela conta, então, né, tudo o que ela conseguiu e que ela vem conseguindo aí para as mulheres, inclusive ela ter o direito, ter conseguido estar em uma universidade. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa aula e nós vamos fazer o nosso quiz. Vamos pensar juntos. Olha lá, qual é a luta de Malala? A Malala luta pelo direito de escrever livros? Ela luta pelo direito das mulheres de estudarem? Ou ela luta pelo direito de falarem com ela? Pensa aí, qual será que é a luta da Malala? Acho que vocês já sabem, né? Pelo direito das mulheres estudarem. A voz da Malala tornou-se tão poderosa que ela ganhou uma casa, um livro ou vários prêmios. E aí, ela ganhou vários prêmios por ela estar lutando pelas mulheres, pelo direito de estudar. Na nossa aula de hoje, então, nós pudemos conhecer um pouquinho mais sobre a Malala Yousafzai e também fizemos os exercícios do Present Simple. Bye bye, see you next class.